Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque. Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia, nossa aula de número 9. Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre um dos filósofos também bem importante, que é Newton. Nós também vamos falar sobre outros filósofos que participaram de um conhecimento ali naquela época, que é Copérnico, Galileu. Nossa última aula nós falamos sobre René Descartes, tá aqui, e nossa, foi uma aula um pouco mais longa do que as outras aulas, que geralmente hoje o assunto é bem breve. Esses filósofos físicos trouxeram conhecimento filosófico, conhecimento de mundo, a gente pode expandir para a filosofia, mas o Galileu e o Copérnico principalmente eram físicos, matemáticos, mexer com astronomia. E a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu, que aí modificou e ajudou muito ao conhecimento dos racionalistas, que vão vir um pouquinho depois, apesar de a gente já ter falado sobre eles, e dos filósofos que vieram posteriormente. Pois bem, nós tivemos aula sobre socráticos, sofistas, né, Sócrates, filosofia medieval, e a gente está numa aula sobre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, que é de 1573 a 1543, tanto Galilei, de 1564 a 1642, eles contribuíram para a filosofia com o entendimento que o Sol ele é o centro do universo. Né? O Copérnico, polonês, e o Galileu, italiano, né, o que viria a ser a Itália, posteriormente, estes pensadores eles foram diferentes dos demais. O geocentrismo, onde a Terra era o centro, né, a Lua está aqui próxima dos planetas e o Sol. O heliocentrismo, o Sol está no centro do universo. Tá? E os outros planetas, incluindo a Terra, vai vir depois. Com base científica, né, alguns pensadores eles falavam sobre isso. Muitos eram acusados de bruxaria ou de corromper a sociedade, pois o pensamento era que a Terra era o centro. Então, qualquer pessoa que dissesse o contrário, pela religião predominante da época, que era a religião católica, eles eram pessoas hereges, pessoas contrárias ao que era o correto. Então, alguns até se recusavam, não falavam sobre o tema abertamente. Alguns até voltaram atrás e disseram: não, eu disse isso, mas não é isso, por causa do medo de ser condenado à morte por fogueira ou forca. Um outro conhecimento que também era muito conversado, falado na época, era que Deus era o centro do universo. E com o Renascimento, que também é nessa época dos anos 1400, 1500, o Renascimento trouxe o ser humano como centro do universo. E algumas imagens do Renascimento, algumas obras, elas retratam isso. Muitas vezes ainda trazendo a figura de anjo, de Deus, próximo, mas cada vez mais o ser humano ele se tornou mais protagonista e não coadjuvante como era. Então temos algumas obras mostrando o ser humano, com o Davi de Michelangelo, entre outras obras que poderiam ser citadas. E essa foi uma contribuição desses pensadores. E isso nós chegamos também a Isaac Newton. Alguns anos depois, 1643 a 1727, também foi astrônomo, alquimista, foi filósofo, teólogo e cientista. Mas ele é mais conhecido como físico e matemático. Algumas pessoas até esquecem ou não sabem que ele é filósofo. Ele também tinha muito lado da religião no seu trabalho, nas suas obras. Ele é precursor do iluminismo, então um pensamento que a gente ainda vai estudar, mas da ciência, mais em enfoque, seria assim. A natureza, para ele, ela não desperdiça. Então tudo que acontece na natureza ela não é desperdiçado. Então,
tudo se renova, a natureza ela vai se renovando, né, com o passar, tudo é aproveitado. E ele também vai contribuir para as leis universais, né, dentro das ciências, dentro da filosofia, que possibilitam o que existe e o que não existe. Né? Campo físico, física, na matemática, também na filosofia. Então, ele vai dizer, né, na sua filosofia e também no seu conhecimento físico, que toda ação tem uma reação. E puxando esse gancho, nós podemos dizer que o mundo ele é uma grande máquina com peças pequenas. Né? Pensa numa engrenagem. Né? Uma engrenagem que vai girando uma outra engrenagem. Então, todas essas engrenagens elas estão ligadas. Então, toda ação, uma engrenagem empurra outra engrenagem. Então, toda ação tem uma reação. É uma pessoa que ela pega um ônibus, né? Por ela pegar aquele ônibus, vai ter uma ação de ela chegar em um determinado lugar. Se ela, no lugar de pegar um ônibus, ela estiver em casa, vai ter uma ação resultante ela ter ficado em casa naquele dia, seja para onde ela ia e ela não foi. Então, tudo está interligado. Coisas pequenas, mas que no geral elas são uma grande máquina formada por peças pequenas que um governo ele existe, não é aleatório. Para ele não é aleatório essa interligação, essas consequências. Tudo está no governo de um ser inteligente, perfeito, que é Deus. É como eu disse, Spinoza, aula passada, e outros filósofos, apesar de conhecimentos, de buscar conhecimento, buscar a ciência, eles estão muito interligados ainda com a religião, algo que a gente vai ver que, passado alguns anos, 100 anos aproximadamente, vai diminuindo bastante, tá, dentro da filosofia. Dentro de alguns filósofos, outros também continuam, né, muito interligados à teologia. E para esse filósofo é importante buscar a funcionalidade, que é a causa final. Não buscar o início. Né? O início, né, o que dá esse impulso para as peças pequenas, é Deus, é o Ser Supremo. Então a gente precisa só entender, né, a funcionalidade e as causas consequentes dessa causa inicial desse Ser Supremo. Então, o que essas peças pequenas, qual é a reação que trará? Dito isso, né, nós compreendemos um pouquinho mais de filosofia de Newton, que é bem curtinha como as demais, mas são importantes, são passos importantes dentro da filosofia que vai ser aprimorada também com outros filósofos que nós vamos ver nas aulas posteriores. Dito isso, nós terminamos assim a nossa aula. Espero que tenha gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade, se tudo der certo. Um abraço, até mais.